Quando a gente pensa em inconsciente, o que vem à cabeça? Geralmente uma caixa escura, cheia de segredos, né? Mas para Carl Jung, era muito mais. Era um universo inteiro dentro da gente. Vamos mergulhar no que isso realmente significa. A cultura pop, e muito por influência de Freud, claro, nos deu essa imagem do inconsciente como um porão. Sabe, aquele lugar escuro onde a gente vai empurrando nossos desejos, nossos traumas, tudo aquilo que a gente prefere esquecer. É uma ideia bem familiar, mas olha, isso é só o comecinho da história. Só que aí o Jung chega e nos desafia a pensar bem maior. E se esse porão não for só um porão? E se ele for, na verdade, um portal para o universo inteiro? Uma dimensão ancestral que conecta toda a humanidade. É exatamente aqui que a jornada de Jung se separa da do seu mentor, Freud. E olha, isso não foi uma simples divergência acadêmica, não. Foi um verdadeiro terremoto na psicologia. Jung, que era visto como o grande sucessor de Freud, estava prestes a questionar a base de tudo que o seu mestre pensava. Aqui a gente vê o centro do debate. Para Freud, o inconsciente era algo pessoal, uma fonte de conflito, muitas vezes com raízes na sexualidade. Para o Jung, era o exato oposto, uma fonte ancestral imensa de cura e sabedoria, um sistema que nos apoia, em vez de só nos assombrar. E essa ideia é capturada de um jeito lindo por Jung nessa citação de 1959. Não somos de hoje ou de ontem, somos de uma era imensa. O que ele quer dizer com isso? Que a nossa mente não tem só a idade da nossa vida, mas a idade da própria humanidade. É profundo, né? Tá, mas como Jung mapeou esse universo interior? Basicamente, ele o dividiu em dois grandes reinos. Vamos dar uma olhada no primeiro deles. Primeiro, a gente tem o inconsciente pessoal. Esse até que se parece com a ideia do Freud. É o nosso porão particular, sabe? Cheio de memórias esquecidas, experiências que são só nossas. Aquela intuição que surge do nada ou um sentimento que não dá para explicar. Para Jung, muitas vezes vem daqui. E agora vem a grande virada de Jung, o inconsciente coletivo. Pensa nisso como a camada mais profunda da nossa psique. Não é algo que a gente desenvolve, é algo que a gente herda. Uma base universal que todos nós compartilhamos, cheia de memórias e símbolos ancestrais. E esse reservatório universal se manifesta através do que ele chamou de arquétipos. São padrões, símbolos que aparecem em todas as culturas, em todas as épocas. Pensa no herói, na figura da mãe, no sábio ancião. São personagens que já vivem dentro de nós, herdados de incontáveis gerações. A melhor maneira de entender essa diferença toda é na prática. Então, vamos pegar um único sonho e analisar pela ótica dos dois, Freud e Jung. Imagina ter um sonho assim, estar lutando numa batalha medieval, talvez nas cruzadas. Uma imagem super vívida, cheia de conflito, de história, de espiritualidade. Como é que a gente interpreta isso? A diferença é absurda. A análise freudiana iria procurar uma causa pessoal, um conflito não resolvido, talvez com o pai, algo da infância. Já a análise junguiana olharia para o simbolismo da batalha. O sonho não é sobre ser um cruzado de verdade, mas sobre uma luta interna, que se conecta a um tema universal de conflito espiritual, algo que está na psique de todos nós. Agora vamos sair da hipótese e entrar num caso real do próprio Jung. Uma história que mostra como entender esses símbolos pode de fato levar à cura. Olha só esse caso de Jung, uma paciente que idealizou o pai falecido ao nível quase divino. A neurose dela começou quando ela se relacionou com um homem que era o oposto completo. Para Jung, os sonhos dela não eram sobre repressão sexual, mas sobre uma luta espiritual. A cura veio quando ela sonhou com um Deus segurando uma criança, um símbolo poderosíssimo de integração, de aceitação. Esse caso revelou uma verdade humana muito profunda. A paciente não estava só de luto pelo pai. Ela estava buscando um princípio organizador, uma fonte de significado maior que pudesse dar alguma ordem ao caos da vida dela. Uma busca que, de certa forma, todos nós compartilhamos. E isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Por que essas ideias, de quase um século atrás, são talvez mais relevantes hoje do que nunca? Jung defendia que a vida moderna, com todo esse foco na racionalidade, acabou nos desconectando do mundo rico em símbolos e religiosidade dos nossos ancestrais. E ao perder esse vínculo, ao transformar tudo em coisa da nossa cabeça, a gente abre um espaço enorme para a neurose se instalar. Se a gente olhar para as sociedades antigas, a conexão com o mundo simbólico era vital, era tudo. Hoje, no nosso mundo superracional, essa conexão enfraqueceu muito.
E para Jung, existe um preço a ser pago por isso, o aumento do sofrimento psíquico. A gente sofre, ele diria, porque esquecemos como falar a língua da nossa própria alma. Então, no fim das contas, a grande lição de Jung é esta: explorar o inconsciente é muito mais do que uma terapia pessoal para curar um trauma. É uma jornada para se reconectar com a história inteira da humanidade. É entender que as nossas lutas mais profundas não são só nossas, elas são humanas. E assim, a pergunta fundamental que Jung nos deixa é: que mitos antigos, que símbolos ancestrais estão vivos dentro de cada um de nós, só esperando para serem ouvidos? A resposta pode ser o começo de uma exploração que vai muito, mas muito além do nosso pequeno porão pessoal.